Você acha que não tem confiança? Mas e se eu te dissesse que a sua autoconfiança nunca te abandonou? Que ela ainda está aí, só sufocada por algo que você faz todos os dias sem perceber? Você se compara, constantemente. E é essa comparação silenciosa, disfarçada de inspiração, que está te drenando por dentro. Antes mesmo de abrir os olhos, a sua mente já começa a se medir. Você acorda, pega o celular e vê o mundo andando. Alguém treinou, alguém viajou, alguém comprou algo novo. E de repente, sem pensar, você sente que está atrasado. É como se todo mundo estivesse vivendo enquanto você ainda tenta descobrir por onde começar. Desde cedo a gente aprende a se comparar. Quando criança você ouve, olha como seu irmão é mais comportado, seu primo é mais estudioso, fulano é mais talentoso. E cada uma dessas pequenas comparações planta em você a ideia de que ser amado é o mesmo que ser o melhor. Aos poucos, você aprende a se enxergar pelos olhos dos outros. E quando percebe, já está adulto, com uma coleção de padrões que não são seus, e uma sensação constante de que nunca é suficiente. Mas pensa, você nasceu inteiro. Se duvida, olha uma criança pequena. Ela não pensa se vai parecer boba, não tem medo de errar. Ela canta, dança, fala alto, se expressa. Ela confia. Mas com o tempo, a gente aprende que ser espontâneo tem preço. Riem, julgam, corrigem. E então você começa a se esconder, até o ponto em que nem lembra mais como é ser autêntico. Quando você está sozinho, longe do barulho do mundo, sente uma leveza diferente. Por um momento, não há nada para provar. Mas aí o celular vibra, as imagens voltam, e aquela paz escapa pelos dedos. A comparação cria uma sensação de atraso constante. Você acredita que a vida tem um cronômetro invisível e que você já perdeu o tempo. Mas ninguém está adiantado ou atrasado. Cada um tem seu próprio relógio interno e o seu não está quebrado. Ele só não toca a mesma música que o dos outros. Lembro de uma pessoa que começou um projeto incrível. Ela estava cheia de energia, acreditando de verdade no que fazia. Até que começou a olhar os outros fazendo o mesmo. Só que com mais resultados, mais aplausos, mais reconhecimento. E aos poucos, a empolgação dela virou comparação. A comparação virou medo. E o medo virou desistência. Ela não parou porque não acreditava em si. Ela parou porque acreditou demais na imagem dos outros. A comparação é traiçoeira, porque parece um impulso de crescimento, mas, na verdade, é um disfarce para a autodepreciação. Você diz que está se inspirando, mas, no fundo, está se punindo. E toda vez que você se pune por não ser o outro, você enfraquece a única voz que poderia te guiar, a sua. Confiança não é acordar se achando o máximo. É acordar em paz com quem você é, mesmo sabendo que tem muito para melhorar. É olhar para sua jornada e perceber que não precisa ser espetacular para ter valor. Confiança é saber que o seu ritmo é válido, mesmo quando ninguém entende. Sabe aquela pessoa que parece ter tudo? A carreira, o corpo, o relacionamento? Você olha e pensa, por que eu não consigo ser assim? Mas o que você não vê são as batalhas internas, a ansiedade, o medo de perder o que tem. Você compara o seu bastidor com o palco iluminado dos outros. E isso nunca vai ser justo. A comparação rouba a alegria, apaga a gratidão, destrói o progresso. Porque enquanto você está ocupado se medindo, esquece de viver. A confiança não nasce da comparação. Ela nasce do silêncio. Do momento em que você para de buscar fora e começa a ouvir o que sempre esteve dentro. No começo, o silêncio assusta, mas é nele que você volta a se escutar. E quando começa a se escutar, as respostas aparecem. Você entende que não precisa ser o melhor para se sentir bem. Não precisa da validação de ninguém para seguir em frente. E que o respeito próprio não vem de vencer, mas de não se abandonar.
Quando você começa a se respeitar, o mundo começa a te tratar diferente. Você para de aceitar migalhas, para de implorar presença, para de insistir em lugares que já te deixaram. Você começa a se escolher e isso muda tudo. A dúvida vai aparecer. E quando ela vier, lembra, você não tem falta de confiança. Você só está se vendo pelos olhos errados. Fecha o aplicativo, respira fundo e se enxerga com verdade. Sem filtro, sem ângulo, sem comparação. Você não precisa provar nada, só precisa se lembrar de quem é. E talvez esse seja o ponto. Você já passou tempo demais tentando caber em versões pequenas de si mesmo, tentando parecer suficiente. Mas e se, só por hoje, você parasse de tentar ser alguém e simplesmente fosse? Sem se medir, sem competir, sem disfarçar. A confiança que você procura não é um sentimento que se conquista, é um estado que você recupera quando para de se esconder. Está aí dentro, esperando que você pare de fugir de si. Está no momento em que você decide se tratar com o mesmo respeito que vive oferecendo para os outros. Você não precisa estar pronto para se aceitar. A aceitação não vem quando tudo está certo. Ela vem quando você percebe que mesmo com tudo errado, você ainda é digno de amor. Feche os olhos por um instante. Pensa em tudo o que você já enfrentou. As vezes que caiu, recomeçou, sobreviveu ao que jurou que não conseguiria. Você já provou tantas vezes que é capaz, mas esqueceu de acreditar em si. Olha o quanto você cresceu sem perceber. Olha o quanto já suportou. Se depois de tudo isso você ainda está aqui, respirando, tentando, é porque a força que você tanto procura nunca te deixou. Ela só ficou quieta, esperando o momento em que você parasse de se comparar para finalmente ouvi-la de novo. Você não tem falta de confiança. Você tem uma história que prova que é mais forte do que imagina. E talvez, só talvez, o que você precisa agora não é se consertar, é se lembrar. Se lembrar de quem você é, do que já superou e de tudo o que ainda pode se tornar. Porque quando você volta para si, o mundo inteiro muda de tom. E nesse instante, você percebe. A confiança sempre esteve aqui. Ela só estava esperando você voltar para casa.